a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da data da sessão anterior. Está em discussão se há algum destaque, algum detalhe. Aprovado à unanimidade. Julgamentos jurisdicionais. Tem um pedido de preferência do PJE. A revisão criminal é o 10, relatoria Zumbardor e Ibanez. Se estiver em mesa, Vossa Excelência, com sustentação oral, está com a palavra, Zumbardor e Ibanez. Está. Pode conceder a palavra ao advogado para sustentar. Doutor Edilberto, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, está com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, desembargador Ibanez, nobre relator. Aqui em saúde todos os outros desembargadores dessa casa, serventuários, advogados aqui presentes, estudantes. Excelência, esta revisão criminal decorre de um processo cuja origem foi a comarca de Canguaretama, e é um processo que envolve um julgamento pelo Tribunal do Júri, mas aqui, diferente de algumas outras revisões, nós não estamos defendendo nem pedindo anulação em si do próprio júri, do resultado do conselho de sentença. Nesse caso específico, a gente está discutindo nulidades absolutas ocorridas durante a instrução processual. Vou fazer um breve relato desse fato. Um cidadão adentrou na residência da revisionanda, da Shirley e de seu esposo, sequestrou os dois, matou o esposo da senhora Shirley em um canavial em Vila Flor, ficou 48 horas com ela no carro, estuprou ela várias vezes, andou pelo estado do Rio Grande do Norte e foi preso na cidade de Santa Cruz, 48 horas após ter assassinado o esposo da senhora Shirley. Na cidade de Santa Cruz, ao ser encontrada, a senhora Shirley estava amarrada, amordaçada e na mala do carro. O processo teve seu seguimento. O Ministério Público denunciou o senhor Clodoaldo, então algoz, por latrocínio. E, no ano de 2004, isso foi em 2002, 2 anos após o fato, o filho mais velho da vítima do primeiro casamento, ele contrata um advogado que entra como assistente de acusação, e, em 2004, são arroladas algumas testemunhas para serem ouvidas em juízo. Essas testemunhas foram arroladas na petição de assistência. Não há nos autos, até a presente data, nenhum despacho, e aí eu foco bem nisso, nenhum despacho do juiz de primeiro grau autorizando a oitiva dessas testemunhas, mas, mesmo assim, elas foram ouvidas. O pouco que eu aprendi até hoje, em quase 20 anos advogando, é que, primeiro, as testemunhas devem ser arroladas na denúncia ou na defesa preliminar sob pena de preclusão. Segundo, se arroladas extemporaneamente, o juízo de conhecimento tem que despachar motivadamente a oitiva dessas testemunhas. Isso não ocorreu no presente caso. Essa é a primeira nulidade que nós estamos defendendo, que existe no processo e provando através dos autos que estão na sua integralidade, que leva à anulação de todo o processo e remessa dos autos à comarca de origem. Passemos agora para outra aberração jurídica. Na investigação, que já havia encerrado em 2002, mas que foi reaberta em 2004, foi juntado 2 fitas cassetes com gravações feitas de forma ambiental, e o Ministério Público, ao requerer que o juízo oficiasse ao delegado de polícia, responsável pelas gravações, sobre as decisões que autorizaram aquelas gravações, porque nos autos não existiam, recebeu como resposta que não existia autorização judicial.
que ele fez por conta própria em face da investigação. Ponto. Para piorar mais ainda a situação, Excelência, existe nos autos, além do ofício juntando essas fitas cassete, existe a juntada da degravação dessas fitas cassete. Outro grande problema. Pergunta ao Ministério Público também, e o juízo oficia ao delegado de polícia, sobre a decisão judicial que determinou a degravação. E a resposta é: não existe autorização judicial para tanto. Para ficar ainda mais caracterizada a nulidade desta prova, a degravação é apócrifa. A degravação está nos autos, sem sequer, desembargador Expedito, desembargadora Judite, a indicação de quem fez aquela degravação. Um policial civil, um policial militar, um servidor do judiciário, um perito, não tem nada. Então, a degravação feita em tabela de Word, onde tem o nome, supostamente, da pessoa que está falando e o que está dizendo. E ninguém assina isso. Ninguém assina. Passando a esta nulidade, temos agora a questão da oitiva das testemunhas que eu referi anteriormente. Nessa oitiva, foram ouvidas 6 testemunhas. Dentre elas, o senhor Bruno Henrique. Note-se, Excelências, e eu chamo bem a atenção, que quando essas testemunhas foram ouvidas sem determinação judicial, sem autorização para tanto, arroladas fora de prazo, 2 anos após a denúncia, por um assistente de acusação, quando elas foram ouvidas, a senhora Shirley era vítima de estupro desse processo. Porque, na denúncia original, ela era vítima de estupro e de sequestro e de latrocínio. Ela não era acusada de nada. Então, as testemunhas foram ouvidas em juízo, e esse Bruno Henrique relatou alguns fatos que levaram o assistente de acusação a requerer a denúncia da senhora Shirley como mandante do crime. Isso já era em 2006. O fato foi em 2002. A promotora de justiça da comarca, responsável pelo processo desde o início, ao receber os autos para emitir parecer com relação a essa questão da denúncia da senhora Shirley, ela emite um parecer fundamentado, que eu vou ler aqui apenas a ementa, que diz o seguinte: parecer, aditamento à denúncia, ausência de fato novo, autoria e materialidade comprovada, vítima em negrito, encontrada na mala do veículo com mãos amarradas e olhos vendados, exames de corpo de delito conclusivos sobre conjunção carnal e violência real, indícios convincentes de estupro com violência real, assistente do Ministério Público, representante legal do espólio da vítima fatal, litígio na esfera civil, evidentes interesses econômicos motivadores de parcialidade da análise da prova já produzida, provocação para aditamento rejeitada pelo Ministério Público. Resumindo, Excelências, a própria promotora de justiça entendeu que esse aditamento requerido era meramente para afastar o direito de herança da hoje revisionanda. Somente para isso. A promotora que estava com o processo em mãos, acompanhando o caso desde 2002, era a mesma promotora, a mesma que denunciou por latrocínio lá em 2002. Então, ela entendeu que esse pedido de aditamento era meramente por interesse econômico, nada mais do que isso. Seguindo o processo, apesar deste parecer, ou então o juiz, acatando uma outra petição da assistência, remete os autos para a Procuradoria-Geral de Justiça, que determina a inclusão de um novo promotor, que foi uma promotora, nos autos, e esta promotora oferta a denúncia por homicídio. E aí sim a vítima passa a ser ré,
Isso no ano de 2008, 6 anos após o fato. Ela sendo ré, aquelas testemunhas que foram arroladas pelo assistente do Ministério Público são relacionadas na denúncia de Desembargador Glauber. E o Bruno Henrique não aparece. O Bruno Henrique não é encontrado. O Bruno Henrique não é ouvido em juízo. Então, não houve contraditório com relação ao depoimento do Bruno Henrique, quando a senhora Shirley era acusada do fato. Não houve o contraditório da defesa da senhora Shirley, porque quando ele foi ouvido, ela era vítima. E como vítima, ela não tinha como contraditar um depoimento. Quando ela foi acusada, formalmente, então o Bruno Henrique não aparece. Mas, doutor, por que você fala muito no Bruno Henrique? Simples, desembargador Vigílio, porque a sentença de pronúncia pronunciou como mandante do homicídio apenas por causa do depoimento do Bruno Henrique, que não foi contraditado. Mais uma nulidade do processo, que também, desembargador Vilermando, leva à anulação e retorno dos autos lá para a origem. Doutor, o senhor está falando de várias nulidades no decorrer da instrução processual. Isso não está precluso? Não. Porque a Defensoria Pública, e também está nos autos, nas folhas 460 e seguintes, em uma brilhante petição, tudo isso que eu estou falando está requerido para a Defensoria Pública nos autos. E o juízo não apreciou o pedido. Simples assim. A defesa alega esse monte de nulidades, ninguém analisa isso, segue o processo, faz-se uma pronúncia, leva-se a júri, se condena, e aquelas nulidades arguídas pela defesa lá atrás, ninguém aprecia. E a sentença de pronúncia é bem clara. Existem, excelências, mas um fato que também causa espécie nesse processo é que, após a denúncia da senhora Shirley, quer dizer, após o aditamento à denúncia, que o outro réu deveria ser intimado, citado para se defender, quando chega na fase de alegações finais, doutor Eudo, então promotor, hoje procurador-geral, dá um parecer chamando a atenção que o processo transcorreu todinho sem que o réu tenha sido sequer citado, desembargador Expedito. Citado. Não houve citação do outro réu. E pede a anulação do processo todinho. Houve decisão judicial? Não. Se passou por cima desse parecer ministerial também, dessa preliminar arguída nas alegações finais do Ministério Público. E se pronuncia. Então, temos aqui, excelências, primeiro, arrolamento de testemunhas de forma extemporânea, 2 anos após o fato. Segundo, oitiva dessas testemunhas sem despacho judicial, determinando essa oitiva sequer como testemunha referida ou testemunho do juízo. Terceiro, gravação ambiental sem autorização judicial. Isso confirmado pelo próprio delegado em ofício. Quarto, degravação nos autos apócrifo, sem mencionar sequer quem foi a pessoa que fez a degravação, e também sem autorização judicial. Quinto, pronúncia realizada com base no depoimento de uma testemunha que não foi contraditada, porque foi ouvida quando a revisionanda, na época a ré, ainda era vítima e não acusada. Sexto, todas essas nulidades foram arguídas pela Defensoria Pública ainda na fase de instrução, antes da pronúncia, e não foram até hoje decididas. Sétimo ponto. A revisionanda, ora ré, que agora está presa, inclusive o mandado de prisão foi cumprido semana retrasada, ela tem 62 anos e está na João Chaves, dentro do pavilhão,
a ré, ela foi estuprada, sequestrada, e com isso, com certeza, não tinha como ser mandante. E como disse bem a promotora da comarca Guaretama, à época, isso está tudo provado nos autos. Agora, isso tudo começou depois que ela requereu a execução da pensão alimentícia fixada na ação, onde o espólio teria que pagar uma pensão. Passou um ano sem pagar, ela executou a pensão. Daí virou tudo, Excelência. E o Ministério Público, nesse processo específico, ele agiu como deveria agir. Ele pediu ao juiz que tomasse providências, mas o juiz não tomou providências. Diante de todas essas nulidades, venho requerer a anulação do processo e a remessa dos autos à origem, para que se verifique essas nulidades, se pronuncie o magistrado e o processo tenha o seu segmento. É assim que espera a defesa, Excelência. Senhor presidente, eu estou votando pela improcedência da pretensão revisional. O fundamento está aí, a análise dos demais julgadores. Pelo que consta, a maioria já se pronunciou sobre isso. Se não estiver enganado, apenas o desembargador. Tem um pedido de vista. Não tem um pedido de vista do desembargador Dilermando. Tem um pedido de vista do desembargador Dilermando ou do desembargador Cláudio? Desembargador Dilermando, aqui no sistema, agora o recente. Eu tenho um pedido de vista, que ainda restaram. Eu verifiquei o processo, como nós fazemos antecipadamente, para julgar, e me restaram algumas dúvidas, que foram aprofundadas, essas dúvidas, a partir também da sustentação oral. Então, eu peço vista dos autos. Okay. Então, o voto é este, o pedido de vista do... Após o voto do relator pela improcedência da revisão, pediu vista o desembargador Dilermando Mota. Okay. Obrigado, Excelência. Bom dia. Igualmente. Só para constar, Excelência, que apesar de já ter protocolado o meu voto, se o desembargador Dilermando trouxer razões, eu posso rever a minha posição anterior. Ok. Isso. Dilermando Mota. Tem um pedido de preferência, processo físico do desembargador Vigílio. O 7 da pauta do dia, ao embargo de declaração em ação civil originária, em que é embargantes o município de Campo Redondo e outros, embargado o Estado do Rio Grande do Norte. Pedido de preferência do doutor Vladimir Capistrano, aqui presente. Pois Vossa Excelência, o relator, tiver em mesa, pode Está em mesa, senhor. relatar e votar. Está em mesa, senhor presidente. O processo identificado por Vossa Excelência, matéria simples. Trata-se de embargo de declaração e apelação civil, inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do Código do Processo Civil, pretensão de rediscussão da matéria a pretexto de questioná-la, impossibilidade, questões devidamente debatidas no acordo embargado. Eu digo, inexistência de tese capaz de infirmar a decisão recorrida. Conheço e rejeito os embargos de declaração, senhor presidente. É como eu voto. Se algum destaque, algum esclarecimento a ser feito? Então, está proclamado o termo do voto do relator, pela rejeição dos embargos. Não há mais pedido de preferência, vamos para a ordem normal dos processos físicos. O extra pauta anterior, o primeiro é o mandado de segurança, impetrada a Associação de Servidores do Gabinete Civil, a Servil, impetrados o secretário de Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Planejamento das Finanças, também do Estado, chefe de Gabinete Civil do Estado e a governadora. Relator do desembargador Amilcar, está com vista do desembargador Cláudio. Está em mesa, Excelência? Excelência, esse processo eu não tive ainda tempo de examinar, porque eu tive adoentado de uma virose e ontem teve sessão, mesmo virtual, eu não tive oportunidade, mas na próxima sessão eu vou trazer com o maior prazer. O 2 é da relatoria de Vossa Excelência Andrade e Barbosa. Está em mesa? Está em mesa, sim. Podem identificar, relatar e votar. Esse processo, conforme está disponibilizado, ele trata de uma aplicação de uma multa em última instância pelo secretário, a quem caberia ratificar ou modificar a decisão. O relator da época, desembargador Expedito Ferreira, concedeu a liminar sob a alegação de que a empresa, um posto de gasolina, não poderia ser multada em face
de poucos centavos acima de outros postos do preço do combustível que estava vendendo. E como não há lei de tabelamento, é o mercado livre, livre iniciativa, uma multa exorbitante à época de R$ 156 mil reais num posto pequeno, independentemente da questão da legalidade, foi suspensa a cobrança do ato do secretário de Justiça e Cidadania, doutor Valber Virgolino, e eu estou mantendo a decisão porque realmente não há tabelamento de combustível. O que há eventualmente, uma combinação de preços, é o que realmente se bate aí, mas a diversidade de preço para cima ou para baixo, ela é sempre benéfica no mercado livre, como é o caso do mercado de varejo de combustíveis. Então, eu estou concedendo a segurança em face da ofensa ao direito líquido e certo do mercado livre de preços no setor de combustível, também aqui trazendo alguns precedentes, inclusive do desembargador Amilcar Maia, da desembargadora Zeneide, e outras tantos, desembargador João Rebouça, Mauri Moura, enfim. Eu estou concedendo a segurança. A matéria é conhecida da Corte, se há algum destaque, se há algum esclarecimento. Está proclamado o termo do voto do relator pela concessão da segurança. O 3 da extrapauta e o 4 são da relatoria do desembargador Cornélio Desembargador Amauri, não estão presentes, não estão em mesa. A pauta anterior tem uma ação rescisória a 5. Eu sou impedido, vou passar a presidência ao desembargador Vigílio. O desembargador Vigílio é o 5, é uma ação rescisória. Excelência, está com a presidência. Pois não. O 5, ação rescisória da pauta anterior, senhor presidente. Isso. É o requerente Rita Joventina Batista, advogado José Valdécio do Nascimento, requerido Unimed Natal, Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico, advogado Dr. Murilo Maria de Faria Neto, requerido Unimed Caicó, Cooperativa de Trabalho Médico, relator do desembargador Cláudio Santos. Entendendo que, conforme o voto disponibilizado, estou julgando improcedente a pretensão rescisória, superando aqui duas liminares, e no mérito eu estou concluindo, pois que está evidenciada a ocorrência de vício de rescindibilidade na decisão atacada, notadamente pela manifesta afronta ao artigo 6º, incisos 3 e 4 do Código de Defesa do Consumidor, bem quanto aos artigos 3º, 5º e 13 da Resolução 254 da Agência Nacional de Saúde. Julgo procedentes os pedidos da rescisória para, em juízo rescindente, desconstituir a sentença proferida nos autos da ação ordinária, número X, e em juízo rescisório, confirmar a liminar anteriormente deferida no sentido de determinar o Unimed Natal que proceda com a migração da demandante nos moldes das condições contratuais primitivas, notadamente quanto às coberturas e carências já cumpridas, bem como as mensalidades, esta toda vida reajustada nos moldes da legislação vigente. Então, Excelência, senhor presidente Vigílio Macedo, o que me resta dizer, pelo menos de maneira mais concisa, nesta oportunidade. Pois não, senhor presidente, eu colho o voto dos eminentes pares. Inclusive, todos os outros... Desculpe, senhor presidente, por interromper, Vossa Excelência, mas todos os outros processos de imigração, porque a Unimed Caicó quebrou, foram no sentido diverso. Então, nós estamos aqui apenas repondo à justiça a essa impetrante senhora, uma senhora já de idade, senhora Rita Joventina Batista. Eu colho o voto, repito, dos eminentes pares. Alguma divergência? Não há divergência. Conclusão dos votos do relator. E, Márcio, eu concluo no termo do voto do relator, que eu não estou com o voto aqui disponibilizado. Então, nos termos do voto do relator, a conclusão, tá? Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente, com muita honra. Reassumo a presidência e agradeço a Vossa Excelência a atenção. E, dando continuidade ao julgamento, 6 da pauta anterior,
O embargo de declaração e execução de sentença em mandado de segurança, em que há embargantes André Cícero Firmino da Silva e outro, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, a relatoria do desembargador Gilson Barbosa, se estiver em mesa, Vossa Excelência pode. Está em mesa, sim, presidente, e o voto está integralmente disponibilizado. Na ementa, eu digo o seguinte: processual civil, embargo de declaração em cumprimento de sentença em mandado de segurança, impugnação apresentada pelo ente estatal, alegada contradição, condenação dos embargantes em honorários com fulcro no caput do artigo 86 do CPC, acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, evidenciada a sucumbência de parte mínima, aplicação de norma prevista no parágrafo único do artigo 86 da Lei de Ritos. Há precedentes deste tribunal, conhecimento e acolhimento do recurso. Está integralmente disponibilizado. O impedimento da desembargadora Judite Nunes. Se há algum destaque, algum esclarecimento com relação ao voto, há precedentes. Então, está proclamado o termo do voto do relator. Pauta do dia, o 7º foi julgado na preferência. Tem o 8º, que é um agravo interno em recurso especial em apelação cível, que é agravante Maria da Conceição Campo de Sá Silva e agravado do município de Ceará-Mirim. Relator desembargador Vigílio. Pode relatar e votar. É matéria costumeira da vice-presidência, senhor presidente, já do conhecimento aqui, nós votamos atas de agravo interno em decisão que inadmitiu o recurso especial. Acordo do tribunal em consonância com o entendimento do STJ, firmado no RESP 1426-210, Rio Grande do Sul, julgado na sistemática do recurso repetitivo, tema 911, aplicação analógica da súmula 980 do Supremo Tribunal Federal, argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão atacada, agravo interno que conheço e desprovejo. É como eu voto, senhor presidente. Minha matéria é da competência da vice-presidência. Se há algum destaque, se há algum esclarecimento. Então, está proclamado o termo do voto do relator. O 9º é da relatoria do desembargador Cornélio, não está em mesa. Esgotados os processos físicos, passamos agora ao processo judicial eletrônico, ao PJE. Exato. Então, o PJE, os votos já estão todos proferidos. Só tinha o 13, que estava aguardando o voto do desembargador Dilermando, mas que já está registrado. Então, estão todos proclamados consoante votação já constante do sistema. Se tiver algum esclarecimento, alguma dúvida, mas está disponibilizado, todos têm conhecimento e têm ciência, então estão proclamados. Então, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.